Boa noite, senhoras e senhores. Estamos dando início no Dia Internacional dos Direitos Humanos, previsto pela Organização das Nações Unidas, o Prêmio Santo Dias de Direitos Humanos, em sua 16ª edição. Faremos a leitura de todos os homenageados na data. Vou ler na ordem a lista dos homenageados desta noite. Primeiro homenageado, Casa de Davi. Segundo homenageado, por indicação do deputado João Caramês. Segundo homenageado, Danilo Manha, por indicação do deputado Feliciano Filho. Terceiro homenageado, Leonardo Moretti Sakamoto, por indicação do deputado Carlos Alberto Bezerra Júnior. Quarto homenageado, o jornalista André Caramante, pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Próximo homenageado, Mano Brown, proposto pela deputada Leci Brandão. O outro homenageado, Frei Davi Educafro, proposto pelo deputado Simão Pedro, presidente da comissão. Próxima homenageada, Daniela Skromov de Albuquerque, proposto pelo Movimento Nacional de Direitos Humanos, CONDEP e Comissão de Direitos Humanos. Próxima homenageada, proposta pela deputada Ana do Carmo. Ariel de Castro e Ellen Vive, Fundação da Criança de São Bernardo do Campo. Próximo homenageado, Sônia Aparecida dos Santos, do MNU. Proposta pelo MNU. Próximo homenageado, Movimento Nacional de Direitos Humanos, proposto pelo CONDEP e pela Comissão de Direitos Humanos. Então, esta é a lista na sequência. Vamos lá, que agora o bicho vai começar a pegar. Bom, próximo homenageado, ele não pôde comparecer. Seu nome, André Caramante, jornalista da Folha de São Paulo. O professor de jornalismo, o Belintani, vai ler um texto da jornalista Eliane Brum, explicando ou fazendo um relato sobre a vida desse jovem jornalista da Folha de São Paulo, André Caramante. Professor Belintani, com a palavra. Um repórter ameaçado de morte. Eliane Brum, texto publicado em 8 de outubro de 2012. Em 14 de julho, André Caramante, repórter da Folha de São Paulo, assinou uma matéria com o seguinte título: Ex-chefe da Rota vira político e prega a violência no Facebook. No texto, de apenas 4 parágrafos, o jornalista denunciava que o coronel reformado da Polícia Militar, Paulo Adriano Lopes Lucinda Telhada, candidato a vereador em São Paulo pelo PSDB nas eleições do último domingo, usava sua página no Facebook para, aspas, veicular relatos de supostos confrontos com civis, sempre chamando-os de, aspas, vagabundos. Em reação à matéria, Telhada conclamou seus seguidores no Facebook a enviar mensagens ao jornal contra o repórter, a quem se referia como notório defensor de bandidos. A partir daquele momento, redes sociais, blogs e o site da Folha foram infestados por comentários contra Caramante, desde chamá-lo de péssimo repórter até defender a sua execução, com frases como bala nele. Caramante seguiu trabalhando. No início de setembro, o tom subiu.
As ameaças de morte ultrapassaram o território da internet e foram estendidas também à sua família. O que aconteceu com o repórter e com o coronel é revelador e nos obriga a refletir. Hoje, um dos mais respeitados jornalistas do país na área de segurança pública, funcionário de um dos maiores e mais influentes jornais do Brasil, no estado mais rico da nação, está escondido em outro país com sua família desde 12 de setembro, para não morrer. Hoje, Coronel Telhada, que comandou a rota Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar até novembro de 2011, comemora a sua vitória nas eleições ao tornar-se o 5º vereador mais votado, com 89.053 votos e o slogan "Uma nova rota na política de São Paulo". O que isso significa? Os 13 anos em que André Caramante cobre a área de segurança pública são marcados pela denúncia séria, resultado de apuração rigorosa, dos abusos cometidos por parte da polícia no estado de São Paulo. A relevância do seu trabalho foi reconhecida 2 vezes pelo Prêmio Folha de Jornalismo. Caramante já denunciou 7 grupos de extermínio formados por policiais militares e civis, assim como por ex-policiais. Mantém sua própria planilha, na qual registra os mortos pela polícia, e faz a denúncia sistemática da figura amplamente difundida da, entre aspas, resistência à prisão, como justificativa para a execução, em geral dos suspeitos mais pobres. Por sua competência, Caramante ganhou o respeito da sociedade interessada em uma polícia eficiente, com atuação pautada pelo cumprimento da lei e o ódio de uma minoria truculenta, os maus policiais, tanto militares quanto civis, e daqueles cujos interesses e projeto de poder estão ligados a eles. Antes de ser jornalista, Caramante quis ser jogador de futebol. Morador da periferia de São Paulo, comprou a primeira chuteira vendendo papelão. Era um meia-direita dedicado na sua própria avaliação. E usou a chuteira com brio nas peladas de várzea e nas peneiras na Portuguesa, no Novo Horizontino e no Palmeiras, clubes nos quais chegou a treinar nas categorias de base. A necessidade de ajudar com as despesas da casa o despachou para a arquibancada, em especial a da Vila Belmiro, por um amor incondicional pelo Santos, herdado do pai. Aos 11 anos, Caramante começou a trabalhar como camelô, vendendo chocolates e sacolas no Brás, em São Paulo. Mais tarde, aos 17, o estudante da escola pública pagou a faculdade de jornalismo da Uniban com o salário de office boy e com os vales transportes que economizava fazendo o serviço a pé. Entre aspas, não sabia se a faculdade era boa ou ruim, não entendia dessas coisas, apenas sabia o que queria fazer, conta. O livro Rota 66, de Caco Barcelos, tinha me mostrado o que era jornalismo. Em seu livro Rota 66, A História da Polícia que Mata, Caco Barcelos, um dos grandes nomes do jornalismo brasileiro, hoje na TV Globo, investigou o trabalho da Rota entre as décadas de 1970 e 1990 e provou que ela atuava como um aparelho estatal de extermínio, responsável pela execução de milhares de pessoas. A reação às denúncias obrigou o repórter a passar um período fora do Brasil devido a ameaças de morte. 2 décadas depois do lançamento do livro que o inspirou, Caramante vive uma situação semelhante. A notícia de que ele estava vivendo escondido com a família vazou no dia 3 de outubro em matéria da revista Imprensa. Até então, Caramante pretendia manter o fato em sigilo. A decisão de esconder-se com a família foi difícil para o repórter, que nunca quis virar notícia e que sempre evitou ser fotografado. Enquanto era alvo único das ameaças de morte, Caramante manteve uma rotina normal. O jornalista só aceitou se mudar para um destino secreto quando sua família passou a ser ameaçada. Mesmo assim, para ele é ponto de honra seguir com seu trabalho de reportagem. Pela internet, envia informações ao jornal com frequência e segue assinando matérias na área da segurança pública.
Quando um repórter é obrigado a mudar de país e a se esconder com a família por fazer bem o seu trabalho e prestar um serviço à população ao fiscalizar os órgãos de segurança pública, este não é um problema só dele, mas da imprensa, que tem o dever de informar, e da sociedade, que tem o direito de ser informada. É disso que se trata. Eu vou ler aqui 2 perguntas dessa longa entrevista que a Eliane Brum realizou com André Caramante e que foi responsável, fundamentalmente, por quebrar o manto de silêncio sobre esse assunto, que em nada protegia o jornalista e só perpetuava essa situação de distância do exercício profissional presencial em nosso país. Não existe outra palavra para definir a situação do André Caramante e de sua família, forçados a estar fora do Brasil desde o dia 11 de setembro, que não seja exílio. Exílio num Estado democrático. Exílio depois de quase 30 anos de recuperação da democracia pela luta de pessoas como Santo Dias da Silva. Por isso, como lembra Eliane Brum, nessa entrevista com André, este não é um problema do André Caramante apenas. Este não é um problema do jornal Folha de São Paulo apenas. Este é um problema de todos nós. Eliane pergunta: o que aconteceu a partir desta matéria, citando a matéria sobre o Coronel Telhada, que o levou a 2 meses depois a ter de esconder-se com a família? Responde André: cubro segurança pública há 13 anos, então muito dessa situação não é exatamente novidade. Nestes 13 anos, sempre mantive a minha lupa sobre os abusos cometidos por policiais, especialmente no que diz respeito à letalidade. Considero legítimo que a sociedade possa fiscalizar o Estado, especialmente seu braço armado. Não podemos considerar eficiente uma polícia que mata tanto quanto a do Estado de São Paulo. Entre 2006 e 2010, a Polícia Militar de São Paulo matou 9 vezes mais do que todas as polícias dos Estados Unidos juntas. A cultura da nossa polícia militarizada permite que se mate sem que se conheça sequer a identidade do oponente. É tão normal e aceitável quanto utilizar uma figura jurídica inexistente para preencher o boletim de ocorrência, a resistência à prisão seguida de morte. É óbvio que alguns policiais agem na ilegalidade, e a maioria age dentro da lei. Também faço um trabalho consistente de denúncia de grupos de extermínios formados por policiais militares e civis e ex-policiais civis e militares, tendo revelado ao menos 7 deles. Meu trabalho de denúncia também abrange a corrupção na Polícia Civil. Hoje, as coisas se dividem mais ou menos assim no Estado de São Paulo. Alguns integrantes da PM cometem violência e alguns da Civil escorregam na corrupção. São questões totalmente relacionadas a poder e dinheiro. Eliane pergunta: você vem denunciando essa situação há bastante tempo, mas só agora teve de esconder-se com sua família por causa de ameaças de morte. O que aconteceu? Responde André: o que houve foi, não digo o surgimento, mas a publicidade e o crescimento exponencial de um clima favorável à intimidação, no qual pessoas sentiram-se à vontade ou mesmo incitadas a disseminar avisos. A partir da matéria sobre o que estava acontecendo no Facebook, houve um acirramento dos ânimos de quem antes já me via como inimigo, além do crescimento quantitativo dos que mantêm os olhos em mim e no meu trabalho de uma forma negativa. Houve uma onda de comentários no Facebook, no Twitter, em blogs e no site da Folha, que foram desde péssimo repórter até bala nele. Era só ativismo de sofá, de gente que só despeja frases no teclado do computador? Provavelmente. Depois, alertas de caráter dúbio.
quando acontecer algo com alguém da sua família, quando você for sequestrado, surgiam nos espaços dos comentários do site da Folha em qualquer reportagem que eu escrevesse, e até naquelas em que não tive participação, mas que traziam denúncias contra membros das polícias. Também orquestraram o envio de diversas cartas contra mim, enquanto profissional, para a Folha. Após pouco mais de um mês de bombardeio digital, as ameaças tornaram-se mais concretas, com fatos atualmente sob investigação das autoridades competentes. Eliane pergunta: esta foi a primeira vez que você foi ameaçado de morte? Não. Como vários outros colegas, já passei por situações semelhantes. Ouvi pelo telefone frases como: cuidado, muita gente morre em assalto por aí, seguida por meu endereço completo. Tempos atrás, policiais à paisana fotografaram minha família durante um passeio. E eu termino essa menção à entrevista da Eliane com essa questão aqui, que me remete à pessoa que está aqui do meu lado. Como é estar no lugar de vítima para você, que tanto denunciou a violação de direitos humanos dos mais pobres e indefesos? Vítima é Dona Maria da Conceição, mãe do Antônio Carlos da Silva, o Carlinhos, portador de deficiência mental, que foi morto por policiais militares que integram o grupo de extermínio Highlanders, segundo a Polícia Civil e a Promotoria. Ele teve a cabeça e as mãos arrancadas após ter sido morto porque andava na rua e tinha dificuldades de comunicação. André, quando verificou que não seria possível estar aqui conosco hoje, me pediu que estivesse presente como amigo pessoal e como seu professor na faculdade. E me pediu que o prêmio a ele fosse entregue a Dona Maria, que é justamente para quem ele escreve. Ela simboliza o compromisso do André Caramante com a profissão. Militani. Para fazer a entrega do prêmio Santo Dias a André Caramante, aqui representado por Maria da Conceição e Milton Belintani, convido Débora Santos, das Mães de Maio, convido Luiz Fernando Rezende, diretor e ator de longa data. Convido ainda uma pleiade de jornalistas para entregar o prêmio ao André Caramante. Alípio Freire, Tatiana Merlino, Sérgio Gomes da Silva, o Serjão, Thaís Barreto, Ivan Seixas, Antônio Carlos Fon, Guto Camargo, Rose Nogueira, Bruno Paes Manso. Todos os jornalistas farão a entrega do prêmio a Maria Conceição e Milton Belintani. Por favor, juntem-se com a Débora, Serjão, Fon, Guto, Bruno, todos os companheiros jornalistas, com a Débora, para juntos entregarmos o prêmio a André Caramante. Ivan Seixas. Esse pessoal todo que vem aí para fazer. Gente muito do bem, gente igual ao André. Estamos em casa aqui. Bruno. Débora, pode se dirigir à tribuna, junto com o professor Belintani e a dona Conceição, com todos os jornalistas. Eu queria pedir esse momento para o André Caramante.
A dona Conceição vai se manifestar? Não? Não? Muito obrigado. Eu estou sem palavras. Adriano, eu só queria transmitir uma frase do André para todos nós. Não é verdade que ele não está aqui conosco hoje, porque ele está presente neste compromisso que cada um de nós reafirmamos de defesa do espaço democrático que conquistamos a tão duras penas. André tem a clara compreensão de que ele não é o principal atingido dessas ameaças. A principal atingida é a liberdade de expressão, é a liberdade de imprensa em nosso país. E é por esse motivo que ele enfatiza a importância de se resistir, de reafirmar o compromisso de continuar publicando, porque se nós olharmos para o que foi citado aqui no início dessa homenagem ao Caramante, no texto da Eliane, muitos anos atrás, esse mesmo tipo de ameaça fez com que o Caco Barcelos tivesse de sair do país. Outras pessoas tiveram também de se exilar nos últimos 2, 3 anos. E, no final do ano passado, um jornalista da Tribuna de Santos teve de pedir demissão, sair da cidade e ir trabalhar em Brasília, porque não havia condições de se garantir a segurança para ele continuar exercendo a sua profissão. Então, eu gostaria de apenas reforçar a importância de esta homenagem estar acontecendo na Assembleia Legislativa de São Paulo, para que seja enviado um recado, um pedido ao governador do Estado de São Paulo que deixe de se omitir sobre esta questão.